Shalom pessoal, Rabino Jacques Kuckerkorn. Hoje é um dia, sexta-feira, dia 27 de setembro. Curiosamente é o aniversário do meu bar mitzvah. Fazem 33 anos. Uau! Enfim, eu tenho observado que entre as pessoas que falam português e espanhol existe um vício de linguagem. Quando eles se referem a pessoas ortodoxas, eles dizem, o fulano é religioso, o fulano é mais religioso. Então quando eles falam de alguém ser religioso, eles claramente pensam em alguém como esses dois caracteres que eu tenho aqui, que eu comprei em Cracóvia, ortodoxo. Porque na cabeça deles, a definição de religioso é ortodoxo. O que é curioso porque eu me considero religioso, eu vivo os valores da religião, e ao contrário, geralmente, não todos, mas muita gente que tem essa aparência aqui, procura, na verdade, diminuir o valor religioso dos demais. Né? Como se ser religioso houvesse só um formato, e é esse formato aqui. Chapéu, capota, roupa preta, camisa branca, etc. É interessante porque isso vai contra uma lição muito importante que nós aprendemos nessa parashá dessa semana, Bereshit. Quando a gente lê Gênesis, a história do Bereshit, existe uma palavra, uma expressão que aparece muito frequente. Por exemplo, no segundo dia, quando Deus... no terceiro dia, quando diz, e Deus disse, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. E aí a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Pois, uns dias depois, quando você fala no quinto dia, produzam água abundantes répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão. Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que vivem abundantemente, produziram conforme as suas espécies, e todas as aves conforme as suas espécies. E Deus viu que era bom. Depois você chega depois do sexto dia, e disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis e bestas das feras conforme a sua espécie. E Deus fez as bestas conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil conforme a sua espécie. Tá? Ou seja, muito claro que essa expressão conforme a sua espécie é muito frequente. Talvez a mais frequente em todo esse primeiro capítulo de Gênesis, que nos fala sobre a criação do mundo, né? Dizendo que existem várias espécies, uma multiplicidade de espécies. Porém, quando nós chegamos no momento mais importante da criação, que é o último, que é a criação do ser humano, o que diz a Torá? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. De nenhuma maneira, eu li para vocês o texto, vocês podem olhar o que vocês têm aí em casa, não usa a expressão conforme a sua espécie em relação ao ser humano. No máximo nos fala que existe uma diferença, que é que esse homem está dividido entre homem e mulher. Porém, que os animais também estão, evidentemente. Porém, nunca se refere ao homem dizendo conforme a sua espécie. Por quê? Porque existe somente uma espécie de ser humano. O ser humano é todo igual. A essência do Shema é nos dizer que todos os seres humanos são iguais, todos os seres humanos têm o mesmo valor diante de Deus e deveriam ter o mesmo valor diante dos nossos olhos.
Então, para mim, voltando aqui aos meus amigos, ser religioso não é andar de capota preta, de kippah, de roupa preta, andar carregando os livros da Torá, senão viver esse valor que vê a humanidade em todo ser humano, que vê o divino, que vê a presença de Deus em cada pessoa. E somente assim é que nós estamos realmente sendo religiosos, né? Quando você vê esse sujeito aqui, eles eu creio que são religiosos, porque eles não me incomodam muito, eles ficam aqui na estante, ficam quietinhos. Mas nem sempre andar vestido assim significa que a pessoa é religiosa, significa que ela é ortodoxa. Infelizmente, nem todo ortodoxo se comporta de uma maneira religiosa, porque muitos deles se recusam a entender essa lição básica do Gênesis, que no que diz respeito ao ser humano, nós todos somos um. Shabbat Shalom, Rabino Jacques Sugerkorn, hoje aqui no aniversário do meu Bar Mitzvah. Tchau.